Bom, vamos lá. Primeira pergunta. Casais crentes podem ir no motel? Quer responder? Tá nervosa? Médio. Creio que os casais crentes podem ir no motel. Nós temos, às vezes, a visão errada, porque muitas pessoas dão opinião baseada em achismos, em tabus, mas pecado é o que a Bíblia diz que é pecado, né? Então, eu creio que casais crentes devem ir ao motel. Algumas pessoas usam aquele texto, né, que o leito ele deve ser sem mácula, né? Usa esse texto lá de Hebreus, né? Está falando de pecado dentro da vida do casal, né? Então não é porque tem mácula, alguém sujou, cara, é ridículo ter que explicar isso. Mas as pessoas pensam isso que eu vou ter que falar isso. Durante o ato sexual sujaram as cobertas, já me falaram isso aí, tá? Sujaram aquelas cobertas ali, então tem uma mácula ali. Gente, lavou, tá limpo aquilo ali, tá? Fica tranquilo. Não é disso que o texto bíblico está tratando. É pecado o que o texto bíblico está tratando. Então, meu conselho quanto a isso é que se você for, você vá num bom motel, tá bom? Isso é muito importante. Porque um casal de amigos meus, não é casal de amigos meus mesmo. É um casal de amigos meus. Eu posso até falar o nome deles, porque eles não congregam aqui. Ricardo e Sara. Ninguém vai saber quem são eles. São muito queridos. E eles foram para um motel, mas foram um motel muito louco, assim. E, cara, eles não conseguiram dormir de tanto grito que eles ouviram do lado deles. Cara, motel ruim, entendeu? Parede ruim, não sei. Então, você leva uma lâmpada negra também, uma luz negra para dar uma olhada ali. Então, cuidado, vai numa coisa boa. Outra coisa, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Por que os rockstars usam toalhas brancas? Por que, Thalita? Que dá para ver a sujeira. Exato. Então, quando um cantor pede, eu quero tantas toalhas brancas, eu quero um hotel com toalha branca. Tipo, se eu vou pregar em uma igreja, eu digo assim, cara, não me botem em um hotel com toalha escura. Por quê? Hotel com toalha escura é hotel sujo. Tu é nojento. Um amigo meu foi para um hotel e o hotel tinha toalha preta. Ele disse que toda a roupa de cama era tudo preta, era tudo gosmento. Tu não tem como ver. Não tem como saber se aquilo está limpo ou não. Então, quando tu pede o quê? Leva a tua esposa em um motel onde a toalha é branca. Roupas de camas brancas. Se for uma mulher muito neura, leva os lençóis. Leva o lençol de casa. Exato. Tá bom? Próximo aí. Se não é errado ir no motel, por que me sinto mal? Thalita? Pode ser por vários motivos, né? Porque nós aprendemos com algumas pessoas mais antigas, sei lá, mãe, vó, tia, que é errado ir. Ou talvez essa pessoa tenha tido já experiências anteriores ao seu casamento, antes de Cristo ter salvado ela, e isso traz memórias ruins. Mas essa pessoa, hoje, digamos que seja esse o caso, é uma nova criatura em Cristo. E, através do casamento, ela está redimindo essas lembranças. Tá? Com o seu esposo indo ao motel, é uma redenção. Ela não está pecando, mas provavelmente ela se sinta mal porque traz memórias de um tempo de pecado. Isso aí. Próximo. Eu não vejo o sexo como algo ruim, mas não tenho interesse algum. Devo carregar essa cruz para agradar o meu marido? Thalita. Eu acho que ser indiferente ao sexo já é algo ruim, né? A pessoa pode achar que não vê como algo ruim, mas ninguém pode ser neutro ao sexo, né? O sexo ele é um presente de Deus, ele é uma bênção. Então, a mulher que acha que não vê como algo ruim, mas não procura seu marido, não tem interesse, ela tem que tentar sondar o porquê que ela não tem esse interesse, por que ela não vê o sexo da forma correta. O sexo não é algo neutro, ele é algo bom.
Então, ela deveria se sondar. Talvez tenha tido experiências, talvez tenha sido uma mulher que foi abusada na infância, passou por alguma coisa ruim, mas o sexo ele é uma dádiva, né? Então, uma mulher cristã, ela tem que ter interesse no sexo, ela tem que achar o sexo bom. E carregar essa cruz, a pessoa já está dizendo que está vendo como algo ruim, né? E uma pergunta, tu acha que ela está pecando em ver assim, dessa forma? Tu acha que a mulher olhar dessa forma é um pecado dela? Sim. Eu creio que ver o sexo como uma cruz para agradar o marido é pecado. A Bíblia diz que nós não devemos ficar apartados, marido e mulher, e provavelmente essa mulher está fazendo o seu esposo sofrer, está deixando seu esposo à mercê de mulheres adúlteras, ela está deixando o seu casamento vulnerável, e ela mesma está deixando de aproveitar algo que Deus deu para abençoar. O sexo promove união, promove cumplicidade, sexo promove paz. Muitos casais podem fazer as pazes fazendo sexo também, não tem nada de errado nisso. Claro que vai sentar para resolver questões, mas sexo serve para fazer as pazes também, serve para alegrar. Então, ela está pecando em não aproveitar tudo que Deus deu de presente para ela, e ela está pecando em não amar o seu esposo. Uma mulher que não tem interesse por sexo e não procura seu esposo, ela está pecando, porque ela não está amando ele como ela mesma. Ela não está amando ele, né? É exatamente isso. O homem ele vai ficando frustrado, né? Ele acaba notando que ele não está sendo amado pela sua esposa, e isso é muito grave. Próxima. Como eu sei se estou pronto para casar? Deixa eu responder isso aqui. Você não sabe. Você não sabe. Você não sabe. Pergunte para as pessoas que estão ao teu redor, os pastores. Pergunte para o teu líder de GC. Pergunte para os diáconos, para os obreiros, para os teus familiares, para os teus pais, o que eles dizem. Você não sabe, você não tem como saber. As pessoas que estão ao teu redor dizem o quê sobre você? Então, nesse momento, o sentimento interno ele pode trair você, e muitas vezes trai. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, tá? Então, você não sabe. Então, é isso que eu diria para você. Próximo. O que um casal precisa ter de posses materiais para casar, Thalita? O mínimo que um casal tem que ter é condições de pagar seu aluguel, tem que ter um fogão, uma geladeira, uma pia e um colchão. Pode ser até de solteiro. Vamos lá. Exato. Vamos lá. Começo do casamento, então. Dinheiro para pagar um aluguel. Mais o quê? Um colchão. Um colchão. Uma pia. Uma pia. Uma geladeira. Uma geladeira e um fogão. E um fogão. Por isso que quando os rapazes, eles... Não precisa ser novo. Não precisa ser novo. Pode ser O ganhado. OLX está aí para isso. Exatamente. O marketplace do Facebook também. Marketplace. A parte mais amada pelo Daniel. O Daniel está sempre lá. O Daniel botou um atalho no celular dele que já cai no marketplace. Quando ele clica no Facebook, já abre ali. Mas, assim, isso é interessante para nós falarmos, porque... Deixa eu explicar uma coisa aqui, ó. Gente, os nossos pais, eles falam que a gente tem que ter tudo para casar, mas eles não tinham tudo. Então, eles ficam empurrando os jovens para namoros prolongados. Mas eu conheço o fulano, ele namorou prolongado. Ele está errado. Eu botei o dedo na tomada quando era criança. Eu virei norma agora? Não. Óbvio que não. Estava errado. Foi errado. Não foi certo. Mas eu estou vendo que tu está bom, está casado aí, Deus abençoou. Isso é um testemunho da misericórdia de Deus. Não é um testemunho do que Deus diz que é certo. Então, se vocês vão namorar, e o namorado talvez aí tem alguém aqui que está namorando alguém, e teu namorado, minha irmã, está... Não, vamos ver, vamos pensar melhor. Então, você não precisa de muito para casar. Na verdade, precisa de bem pouco. Tá bom? Próximo.
Como saber se ele é a pessoa certa? Tu fala sobre ele, eu falo sobre ela. Ou tu quer falar sobre ela? Como é que tu quer falar? Sobre ele. Sobre ele? Então tá, vai. Eu acho que tem que analisar, em primeiro lugar, se ele é uma pessoa temente a Deus, né? As gurias têm, geralmente, prioridades erradas. Não que ser bonito, ser inteligente seja uma coisa ruim, é uma coisa boa. Porém, a beleza passa, né? E, então, a primeira coisa que eu vi no Jackson, que eu procurei, eu quero um homem que seja temente a Deus. Então, tem que procurar um rapaz temente a Deus, que sirva a uma igreja local. É importante, acho, ver como é que ele trata os pais dele. Muito importante como ele trata a mãe dele. Provavelmente, se ele trata mal a mãe dele, ele vai te tratar mal, depois que você não é mais novidade. Esse rapaz ele tem que ter um trabalho fixo. Tem que ser um homem trabalhador. E eu acho que é importante também ser uma pessoa de caráter admirável. Porque nenhuma mulher se submete a um homem a qual ela não consegue admirar. Então, acho que algumas coisas fundamentais, assim. Entender que ele não precisa estar perfeito. A masculinidade é uma jornada, mas ele tem que ter iniciado essa jornada da masculinidade correta. Ele pode ainda não ser um homem que deve ser, mas ele tem que estar trilhando, ele tem que querer ser um homem, tem que estar sendo discipulado por seus pastores. Como é que ele trata os pastores dele? Como é que ele se comporta na igreja dele? Ele é um servo? Ele se doa? Ele se responsabiliza pelo menos pela vida dele? Não entregue a sua vida a um guri que não se responsabiliza nem por si mesmo. Muito bom mesmo. Bom, como saber se ela é a pessoa certa? Eu diria que você quer casar, tem que casar com uma mulher de Deus, uma mulher que ama Jesus. Então, analisando um pouquinho que a Thalita falou na visão inversa, ela tem que ser uma moça dedicada, temente ao Senhor. Porque, deixa eu dizer uma coisa, medo do marido não mantém uma mulher pura, uma mulher santa. Ela tem que ser uma mulher com temor de Deus no coração. Tá bom? Uma coisa que eu diria para você também é que seria interessante você tentar sondar ela, conversar sobre qual é a visão dela sobre maternidade. O que ela pensa. Hoje em dia nós temos mulheres que não querem ter filhos para não estragar os seios. São mulheres fúteis. Você tem que olhar essa mulher e você tem que imaginar ela como uma mãe, a mãe dos seus filhos e a neta dos seus netos, a avó dos seus netos. Como alguém que vai ser uma mãe e uma avó. Você consegue olhar para ela e imaginar ela como uma avó? O que eu vou falar aqui não é para parecer um bom marido, porque eu tenho inúmeros pecados e inúmeras limitações como marido. Mas uma coisa que eu disse para a Thalita, quando nós nem estávamos namorando ainda, que eu falei para ela, e isso foi do coração, né? Eu disse para ela assim, eu te imaginei daqui a 70 anos e eu te amei. Então, é imaginar quando a beleza passar, quando as rugas vierem, quando o tempo for passando, né? A gente vai ganhar alguns quilos, os homens vão perder um pouco de cabelo, e aí vai continuar o amor, vai continuar a admiração, vai continuar a paixão. Então, eu diria que, às vezes, a menina ela pode ser... Não, pastor, mas ela é quente. O inferno também é quente. E você não quer ir para lá. Então, eu diria que é interessante que você sonde isso. Você quer ser mãe? Você ama Jesus? Eu me lembro que eu sempre amei missões. Eu olhei para minha esposa e disse assim, para a Thalita, a gente era namorado, eu disse, tu iria comigo para a África? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu tenho pavor de um local muito quente. Mas eu falei assim para testar o coração dela, né? Aí a Thalita disse para mim assim, contigo eu iria para qualquer lugar. Eu disse, pensei, vou casar com você. É isso aí, rapaz. Então, ver outra coisa em uma mulher é saber como que ela foi criada, como ela trata o pai dela, como que ela lida com a figura paterna, como que ela lida com o pai, se ela é submissa aos pais, se ela é submissa aos pastores, se ela serve, se o tempo dela não é só para ela, se ela não é uma mimada. Fuja de mulheres mimadas. Ela não precisa estar pronta. Porque é complicado também. Eu casei com a Thalita, ela tinha 19 anos. Ela já era muito mais madura do que eu.
Mas é complicado você casar com uma mulher e esperar que ela já esteja pronta. Até porque a gente não está pronto. Perfeitamente a gente não está. Mas ela tem que ter já... Ela tem que ter desgrudado dessa vida pós-moderna que nós temos. Ela tem que ser uma menina menos deslumbrada com redes sociais. Fuja das garotas que postam fotos sensuais nas redes sociais e ficam recebendo elogios. Fuja. Tá bom? Eu diria isso. Próximo. Deixa que eu respondo isso aqui. Não estou pronto para casar. Posso namorar? Não. 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 Por que você quer namorar? Se não é para casar. Qual a razão? Qual o porquê? Para que namorar? Não, mas não. Vamos lá. Alguém aqui... Vamos pegar um exemplo. Vou pegar o Rodrigo. Não, o Maicon. Maicon. A Sofia, com 18 anos, chega um rapaz com as calças lá embaixo, os fundinhos lá embaixo, tatuagem no pescoço. Tatuagem, não. Quando a pessoa tatua aqui, ela não quer trabalhar mais. Se a pessoa tatuou essa parte do corpo, ela não quer trabalhar. Tá bom? Então, se você conhecer um rapaz que ele tatuou aqui, ó, a soqueira da mão, ele não quer trabalho. Porque ele vai aí e vai dizer, boa, não passei na entrevista. Ele é vagabundo. Tô brincando. Não tô não. Assim, Maicon, aí o cara chega e ele olha pra ti e diz assim, eu gostaria de namorar tua filha. Eu não tenho... não tô pronto pra casar ainda, mas eu queria, se tu podia me ceder ela alguns dias da semana pra eu passar a mão no corpo dela e beijar a boca dela. O que tu falaria pra esse cara, Maicon? Provavelmente nem ele falaria mais. Tu entende, Maicon? Só que assim, esse rapaz, Maicon, ele estaria sendo sincero. Mas quando alguém que não está pronto para casar quer namorar, é isso que ela está dizendo. Você me cede o seu filho, uma menina, você me cede o seu filho para eu passar a mão no corpo dele, beijar a boca dele, sair com ele, ter uma intimidade com ele, e depois ele volta para casa e eu volto para minha? É isso. Não está pronto para casar, não deve namorar. Mas, não tem mas. É não, sem nenhuma exceção. Não há exceções. Não tem asterisco. Não tem veja bem. Próximo. O sexo só para o prazer é pecado? Casais cristãos que não querem ter filhos estão pecando? Então vamos lá. Eu respondi para vocês isso aqui já no sermão, sobre as 6 finalidades do sexo. O prazer é a primeira finalidade, só que o filhos é a segunda. Então, sim, casais que não querem ter filhos, eles não querem ter filhos, eles estão pecando. Sim. A Bíblia diz, cara, eu poderia expor isso aqui durante muito tempo para você. Mas Gênesis diz, e Deus os abençoou, e disse, sede fecundos. A fecundidade é uma bênção de Deus. Tá bom? Você está pegando e dizendo, eu não quero essa bênção. Salmo 127 diz que os filhos são bênção de Deus. Você está dizendo, não, eu não quero essa bênção, porque você acha que você sabe melhor o que é bênção. O pastor Rodrigo diz uma coisa que eu acho fenomenal, ele diz assim, eu até entendo quem não tem filhos, que não quer ter. Eu entendo. Mas eu não entendo quem tem não querer ter mais. Eu não entendo. Geralmente a pessoa, o casal que pensa assim, não percebe, mas a cosmovisão dele está moldada pela cultura atual, né? Antigamente o natural era casar e esperar que dali a alguns meses vinha uma novidade alegre, né? Vinha um filho. E a gente não percebe que a nossa cosmovisão, geralmente, ela não é moldada pelo que a Bíblia diz, sim pelo que a cultura está dizendo. Que um casal prefere ter um pet e fazer uma viagem pelo mundo dentro de uma Kombi, do que ter filhos, porque filhos requerem sacrifícios. É um pecado de egoísmo. Você pode chamar teu cachorro de filho, não tem problema, tá? Gente, a gente brinca aqui, não tem problema, tá? Mas ele é cachorro, tá bom? O gato nem gosta de ti. Alguém tem que te contar isso. Tá bom? Próximo.
O casal pode ter relações enquanto um ou outro estiver em jejum? Eles é um tarado, né? Não, não pode. Mas o marido pode dizer para a esposa, não vai jejuar hoje. Ou vice-versa. Perfeito. A esposa vai dizer, nada de jejum. Tá bom. Ou a esposa pode dizer, vamos quebrar o jejum? Tá bom? Então, não. Você dá uma pausa na sua relação sexual para estar em jejum. Mas isso não pode ser como Jesus, tá? Jesus não tinha esposa, por isso que ele jejuava 40 dias. As pessoas se alegram, eu não sei porquê. Mas eu congreguei em uma igreja e o homem ele não estava tendo relação sexual com a esposa dele. Depois de um mês, a esposa chegou chorando para o pastor e disse, o meu marido, eles eram recém-casados, né? Ele não está dormindo comigo, ele bota uma calça jeans, puxa meio até o joelho e diz, estou me consagrando. E daí o pastor disciplinou ele. Ele foi disciplinado na igreja porque ele não estava cumprindo o papel dele como marido. Tá bom? Então, só a questão do jejum e logo depois vocês já voltem para a vida sexual alegre e festiva, como de antes. Próxima. O beijo de língua é de fato certo no namoro? Bom, a Bíblia em momento algum ela vai dizer que beijo é pecado. Tá bom? Mas ele pode levar ao pecado. Então, quem está aqui falando para vocês, pode dizer assim, pastor, sim, nós transamos antes do casamento, eu já falei isso 1 milhão de vezes para vocês. E eu estou todo domingo aqui falando para vocês não transarem antes do casamento. Sim, como um bom hipócrita, óbvio. Se eu botar o dedo na tomada, eu vou deixar você botar o dedo na tomada? Óbvio que não. Não foi bom, não foi algo que nos edificou, foi algo horrível para nós. E tudo começa assim. Então, não vamos colocar regras no namoro assim, rígida, mas é interessante que você não fique sozinho com a sua namorada e que você procure que esse namoro seja um pouco mais curto. Pode falar. É interessante pensar assim que o sexo começa com um beijo. Deveria, pelo menos, né? Casais, deve começar, né? O beijo, ele é o início do sexo. O que o casal de namorados tem que pensar é por que eu vou despertar algo que eu não posso saciar. É uma dúvida que tem que ficar pairando no ar. Por que nós vamos despertar algo que a gente não pode até o fim? E uma outra coisa que também tem que ficar claro para nós é que nós queremos sempre ir até o limite. Né? Nós queremos sempre o limite do limite. A gente quer saber assim, tá, onde é a linha? Essa é o anseio das pessoas. Onde é a linha? Então, é interessante que você fique bem antes disso. Tá bom? Próximo. Eu posso ter o dom de celibato ou tenho que orar para tê-lo? Bom, 1 Coríntios, capítulo 7, verso 6. E digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos os homens fossem como eu. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. O que Paulo está dizendo é que o celibato, que é um dom, é um presente de Deus, quando um homem ele não tem vontade de se casar. Mas também Paulo está dizendo que o casamento é um dom também. Tá? Então eu diria assim, o jovem pode ter o dom do celibato, né? Eu não sei esse rapaz, mas primeiro ele tem que demonstrar santidade, porque você não vai ter... Não, eu tenho o dom do celibato, mas ele passa o rodo nas meninas na igreja. Ele só não quer compromisso. Eu conheci cara assim, só não queria casar. Então, ele fica com o máximo de gurias que ele pode, né? Mas ele não casa com nenhuma. Isso não é o dom do celibato. Esse é o dom da malandragem, isso mesmo. Né? Então, agora a Bíblia diz que Deus dá dons. Talvez ele queira ser celibatário. Por exemplo, eu vou dizer um teólogo muito famoso, morreu há pouco tempo atrás, John Stott. Ele foi celibatário, passou dos 80 anos sem casar, morreu virgem, um homem de Deus. Tá? Então, os celibatários, eles são um presente para a igreja. Alguns homens, mulheres, eles são quase que assexuados. Então, você não precisa forçar um despertamento sexual nele, porque não tem. Ele tem um dom de celibato. Ele é para viver sozinho mesmo.
E eles são uma bênção para a igreja. Paulo era assim, Timóteo era assim, Jesus. Tá bom? Próximo. Quer responder isso aí? Como ter o controle sexual quando o casal já foi ativo sexualmente antes do namoro? Thalita, quer responder? Acho que precisa de ajuda. Eu acho que é bem como nós conversamos sobre o beijo de língua no namoro, né? A diferença é que o casal que já teve uma vida ativa, pelo menos ele sabe o que vai despertar as paixões nele, né? Então, eu acho que deve evitar ficar em lugares sozinhos, privados, fazer passeios em lugares mais públicos, andar sempre acompanhado com alguém, evitar toques mais íntimos, tenta praticar a corte, é um bom conselho. É um conselho hipócrita, mas é um bom conselho. É um ótimo conselho. Evitar fazer coisas que despertem, né? Não põe lenha na fogueira, é mais ou menos assim, né? Exatamente. Onde tem faísca, tem fogo. Exatamente. Uma outra coisa também, eu não sei se esse casal, eles já tiveram relação sexual entre os dois. Eu não sei também, né? Como ter controle sexual quando o casal já foi ativo sexualmente antes do namoro. Se foi... beleza, se foi antes do namoro, eles tiveram... Tudo bem, mas se eles já tiveram uma relação sexual, os dois, eles têm que casar. Não existe namoro após a relação sexual, tá bom? Ah, mas eu conheço. Mentira, ele mentiu pra ti. Ah, mas o meu primo, ele me falou. Mentira, ele é mentiroso. Tá bom? Não existe. Nunca existiu e nunca existirá. Sem exceções. Ah, mas eu conheço um, pastor. 7 bilhões de pessoas e tem um. Beleza? Se tivesse 10, você está entrando ali no Salgado Filho, vai entrar no avião, está entrando no avião, a pessoa bota a mão no teu peito e diz assim, de cada 10 aviões, 9 estão caindo. Tu entra? Próxima pergunta. Por que existem tantos homens despreparados para terem um relacionamento no meio cristão? Responda. Bom, eu diria que não é no meio cristão, é no mundo. No mundo. Há uma crise de masculinidade no mundo hoje. Os homens não estão assumindo o seu papel na sociedade. Então a gente tem agora o desodorante para o homem, o Old Spice, a gente tem a barbearia do homem. A gente tem... Por quê? Porque o homem está deslocado hoje na sociedade. Os homens não assumem seu papel. Não são provedores, não são cuidadores, eles não sabem nem para que eles existem. Né? Então a gente vê homens chorando porque a sua mulher não o procura sexualmente. Sabe? Ela não me procura. Né? Meio estranho isso. O homem ele está perdido. Então não é no meio cristão. Eu acho que no meio cristão nós estamos um pouco melhores ainda do que o meio não cristão. Só que no meio cristão o pecado ele aparece muito. Então, às vezes, nós temos a impressão que as pessoas falam assim, a igreja está pior que o mundo. Nunca esteve. Nunca estará. E nunca estará. Perfeito. Nunca esteve e nunca estará. Só que aqui os pecados aparecem. Tá bom? Isso aí. Meu amor, muito obrigado.